Oi pessoal, eu sou o professor Lucas Alberton e nessa videoaula a gente vai analisar as espécies de advogados, nos termos do Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94. Vamos para o choque? Vamos lá. Bom, quando a gente fala em espécies de advogados, nós estamos falando do advogado autônomo profissional liberal, o advogado sócio, o advogado público, o advogado associado ou parceiro e também o advogado empregado. Quais as diferenças entre essas categorias? Muito bem, começando então pelo advogado profissional liberal, o autônomo, que é aquele que requereu a inscrição na OAB, tornou-se advogado e quer iniciar a sua advocacia. Eu iniciar a sua advocacia sozinho, né, como sendo autônomo, ele vai poder exercer essa advocacia emitindo notas de pessoa física, né, e aí vai incidir uma tributação aí de 27,5%, é uma tributação um tanto quanto alta, ou ele vai poder constituir uma pessoa jurídica. Desde 2016, através da Lei 13.247, é possível que esse advogado autônomo profissional liberal constitua uma sociedade unipessoal de advocacia, onde ele vai poder fazer um registro na OAB, né, vai conseguir emitir um CNPJ e, por meio dessa inscrição no CNPJ, ele pode se inscrever no que a gente chama do Simples e ter uma carga tributária mais baixa, né, do que se ele continuasse emitindo notas como pessoa física. Ao abordar a sociedade de advogados, a gente vai analisar um pouco melhor essa sociedade unipessoal. De qualquer forma, essa sociedade unipessoal ela parte de um advogado autônomo, um advogado profissional liberal, que pode ou emitir notas constituindo pessoa física ou emitir um CNPJ para emitir as notas no Simples na pessoa jurídica. A outra categoria de advogado é o advogado sócio. Esse advogado sócio é aquele que percebe que não vai mais poder continuar exercendo a sua advocacia ante a demanda muito grande que ele está tendo e vai ter que se obviamente se associar com outro colega. Então esses colegas, né, 2, 3, podem obviamente se inscrever perante a OAB numa sociedade de advogados. E aí eles vão responder tanto pelas despesas desse escritório, quanto obviamente vão oferir o lucro obtido por esse escritório. Então, quando o advogado, em conjunto com outros colegas, decide criar uma sociedade de advogados, essa constituição desse PJ, né, vai obviamente levar o nome de todos esses colegas no contrato social, pois eles são todos sócios dessa sociedade e obviamente vão responder em conjunto, vão pagar as despesas em conjunto e também o lucro que obter vai ser em conjunto. Esse é o advogado sócio. O outro tipo, outra categoria de advogado é o advogado público. Esse advogado público, ele tem no artigo 3º, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, algumas características, né? Primeiramente, a gente caracteriza esse advogado público como aquele membro da Procuradoria da AGU, o Procurador da Fazenda Nacional, o Defensor Público, né? O Procurador do Estado, do município, enfim. Esse advogado público, ele pode ter, sim, algumas restrições na sua área de atuação. Isso porque o advogado público, o estatuto, ele é considerado uma lei suplementar. Suplementar ao quê? As leis específicas da administração pública. Então, obviamente, se eu estou vinculado à Procuradoria da Fazenda, né, eu estou vinculado à lei própria da Procuradoria da Fazenda e aí acaba sendo o estatuto uma lei suplementar. Agora, apesar de ser uma lei suplementar, né, segundo o estatuto, o próprio regulamento, esse advogado público ele vai ter que continuar inscrito na OAB, certo? Com alguns entendimentos contrários, como por exemplo, quando a gente fala do defensor público, haja vista que há entendimento recente do STJ
que o defensor público não precisaria mais de credencial na OAB. Agora, esse entendimento não é um entendimento majoritário e não é um entendimento extensível a todas as categorias da advocacia pública. Isso significa dizer que, apesar do estatuto aqui ser considerado uma lei suplementar, ele deve ser observado no tocante a manter a inscrição na OAB e, obviamente, manter o pagamento da anuidade perante a OAB, até porque esse advogado vai votar na OAB, ele é elegível, ele pode ser conselheiro da instituição. E se assim o é, ele também, obviamente, vai responder perante a instituição, caso cause algum dano a algum cliente, então ele vai responder, mas isso em nenhum momento vai deixar com que ele fique isolado da lei específica da advocacia pública a qual ele está vinculado. Então essa é a situação do advogado da advocacia pública. Outra categoria de advogado é o advogado associado, parceiro. Quem é o advogado associado, parceiro? Veja, é uma categoria intermediária, né? Porque ele não será nem um advogado sócio, porque o nome dele não vai figurar no contrato social daquela sociedade de advogados que foi registrado, e tampouco ele vai ser advogado empregado, vai ter vínculo empregatício com essa sociedade de advogados. Então, o regulamento geral da OAB, lá no artigo 39 e 40, estabelece a possibilidade que as sociedades de advogado elas tenham parceria com esses advogados associados, né? Não vai possuir vínculo empregatício, então não vai ter que cumprir horário, tá? Vai haver trabalho em parceria, não vai receber salário, né? Mas vai receber participação nos lucros fixados por essa sociedade de advogados. Reitero, apesar de não ter o nome no contrato social dessa sociedade. Obviamente que se ele é advogado associado, né, se ele está vinculado, entre aspas, a sociedade de advogados, e ele causar dano a um cliente, né, pelas suas atitudes, né, no exercício da advocacia, ele também vai responder subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados, inclusive vai poder sofrer alguma sanção aplicável por alguma conduta disciplinar. Então essa é a situação do advogado associado, advogado parceiro. E finalmente temos a figura do advogado empregado. Quando o advogado é empregado, ele mantém vínculo empregatício com determinada empresa, ele tem que cumprir todos os requisitos da relação de emprego, ou seja, habitualidade, onerosidade, subordinação, pessoalidade. Algumas características, algumas peculiaridades relacionadas a esse vínculo empregatício. Primeiro, quando a gente falar em subordinação, nos termos do artigo 18 do Estatuto, combinado com o próprio artigo 4º do Código de Ética e Disciplina, essa subordinação do advogado empregado, ela preserva uma independência funcional. Isso significa dizer que quem vai determinar, vai escolher a ação a ser interposta, por exemplo, é o advogado contratado pela empresa, porque ele é o responsável por essa área jurídica. Então ele tem independência em escolher, por exemplo, o tipo de ação que ele vai fazer. Da mesma forma, quando ele presta assessoria jurídica para uma empresa, ele não é obrigado, por exemplo, a fazer a ação pessoal do seu chefe, de um empregado, enfim, porque o trabalho ele é contratado da empresa, então a assessoria que ele está prestando deve estar vinculada à empresa que paga os seus serviços. Então ele tem independência funcional, apesar da subordinação. Inclusive, os honorários sucumbenciais, em regra, são destinados ao advogado empregado, e não vão ser, obviamente, devidos, né, acreditados à empresa, porque os advogados dos honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, no caso, vencedor. Outras características do advogado empregado é que, por exemplo, ele não pode ser ao mesmo tempo o advogado e o preposto da empresa, né? Isso é proibido. Então
Então, obviamente, se tiver que levar um preposto, vai levar alguém da empresa, apesar de ele ser advogado, ser também empregado da empresa, mas ele não pode funcionar ao mesmo tempo como advogado e preposto. No tocante ao valor que ele recebe da empresa, sendo advogado empregado, há que se considerar que o salário mínimo do advogado não é fixado por lei, né? Ele é fixado por uma sentença normativa ou por um acordo coletivo de trabalho, tá? Ou convenção coletiva de trabalho, nos termos do artigo 14 do Regulamento Geral. A sua jornada de trabalho, ela não é de 8 horas, tá? Ela é de 4 horas diárias ou 20 horas semanais. Excepcionalmente, o horário ele pode mudar, né, por conta de acordo coletivo de trabalho ou convenção, né, ou até mesmo quando houver a dedicação exclusiva do advogado àquela empresa. Mas se não houver a dedicação exclusiva, por exemplo, a sua jornada semanal ela é de 4 horas diárias ou 20 horas semanais. Da mesma forma, quando houver a necessidade de hora extra, esse advogado tem o direito ao percentual de 100% a mais do que a hora normal. Então a hora extra do advogado corresponde a 100% a mais do que a hora normal. E quando se tratar de adicional noturno, tá? Ele tem um direito a 25% a mais sobre a hora, começa às 20 horas e vai até às 5 da manhã, o adicional noturno do advogado. Então, é isso, pessoal. As categorias que nós visualizamos nessa videoaula são o advogado autônomo profissional liberal, o advogado sócio, o advogado público, o advogado associado ou parceiro e o advogado empregado. Por hoje é só, até a próxima.